Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Vigilância Epidemiológica para profissionais do ICI Yanomami e Oicuana. Essa videoaula nós continuaremos a abordar alguns conceitos básicos sobre epidemiologia. Então, um outro conceito básico, né, de epidemiologia é a validade, né? Então, obviamente que a epidemiologia nem sempre estuda toda a população, né? Nós sabemos que vivem aproximadamente 30 mil indígenas no território indígena Yanomami e Ecoano. É impossível, tanto do ponto de vista de material, quanto do ponto de vista de recursos humanos, de tempo, a gente investigar as condições de saúde de toda a população, né? Então, a gente faz isso, né, na epidemiologia por amostragem. Em se tratando de informações de saúde, né, coletadas pelos DSEI, nós teremos informação de todas as pessoas atendidas, mas obviamente que nem todas essas pessoas compõem a população indígena, né, estudada. Então, não há, a gente, para determinar, né, as ações, a gente usa uma amostra que seja representativa dessa população. Então, o processo de estimação na epidemiologia, ele começa pelo delineamento. Então, no momento da análise das informações, no momento da condução do estudo, é importante que a gente entenda que ali a gente não tem as informações de todos, né, que a gente tenha a informação de uma amostra, mas é preciso que a gente garanta que aquela amostra seja uma amostra representativa da população estudada, para que as informações encontradas naquela amostra seja válida e seja representativa e sejam informações válidas para toda a população, né? Então, nos profissionais de saúde, é importante que se colete informações completas, todos os dados sejam coletados, né? Porque os dados estão lá. Se eles estão, é porque é importante a coleta, aquela informação é importante para a análise, né? É importante que se faça a coleta completa de todas as pessoas atendidas, mas, obviamente, não é possível e nem sempre os dados serão coletados de toda a população. Por isso que os métodos estatísticos, os métodos dos estudos epidemiológicos, eles vão ajudar a fazer uma estimação baseada em uma amostra. Mas é importante que essa amostra seja uma amostra representativa da população, né? Então, para fazer isso, a epidemiologia ela usa de três formas de investigação, né, de três estratégias de investigação. A gente faz os estudos de caso, onde se estuda uma pessoa, duas pessoas ou um conjunto pequeno de pessoas, mas o problema disso é que ah, a gente não tem o controle e a amostra é pequena, então não dá para a gente inferir e dizer que o que foi encontrado em uma pessoa, duas pessoas ou um conjunto pequeno de pessoas é representativo para toda a população. A gente pode fazer ainda, né, uma outra estratégia utilizada são as investigações de laboratório, né, e a base, a abordagem central da epidemiologia, que são as pesquisas populacionais. Então, aqui nessas pesquisas, nessas análises, a gente tem o ser humano como objeto de estudo. É aqui. Então, a gente precisa pensar em alguns aspectos éticos, em algumas formas éticas que vão ser abordadas lá na frente, em um dos blocos, quando a gente falar de legislação, quando a gente falar de Lei Geral de Proteção de Dados, como lidar com esses dados, dados sensíveis, dados de saúde das pessoas. É importante que profissionais que trabalham, né, com esses dados, principalmente dados sensíveis, dados pessoais e dados de saúde, que se tenham questões éticas envolvidas ali, que se tenha muito cuidado, porque tem a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai proteger esses dados na medida, né, do possível, e esses dados precisam ser confidenciais, precisam ser guardados. Os profissionais precisam agir de forma ética, do ponto de vista de não divulgar, não levar essas informações pessoais das pessoas atendidas, né? E aí, esses estudos de base populacionais vão se dividir
em três principais tipos de estudo: os estudos experimentais, que são os ensaios clínicos randomizados, que a gente vai falar deles de forma um pouco mais detalhada daqui a pouco. Os estudos não experimentais, são os estudos de coorte, os casos de controles transversais, que aqui, esses estudos que as informações coletadas são importantes, e os estudos de revisão, que vão revisar a literatura em relação àquelas condições de saúde. Então, os ensaios clínicos randomizados, eles dividem o grupo de pessoas em um grupo de exposição e um grupo de não exposição. Né? Nesse grupo de exposição, um grupo de pessoas é dado algum tratamento, alguma vacina, alguma situação, um grupo não é dado isso. Né? E aí a gente vê se as pessoas que receberam o tratamento, quantos delas curaram ou melhoraram as condições de saúde, daquelas que receberam, quantas não melhoraram as condições de saúde, e daquelas que não receberam o tratamento, quantas melhoraram ou não. É possível, né, que os profissionais trabalhem isso? Obviamente que sim. É importante que os profissionais entendam isso. E por que que eu estou trazendo, né, essas questões relacionadas a estudos epidemiológicos? Porque no dia a dia do trabalho, os profissionais dos DCEI, é possível que eles façam de forma a, a entender, né, o impacto das suas ações, do seu trabalho, isso. Então, beleza, e aí se entenda. Vamos fazer uma campanha vacinal contra a febre amarela, por exemplo, né, lá nas comunidades. Então, quantas dessas pessoas que receberam a vacina tiveram febre amarela? Quantas das que receberam não tiveram? E das que não receberam vacina? E aí, por meio dessas informações, a gente consegue estimar o impacto da vacinação, por exemplo, na redução dos casos da doença. E aí fica mais fácil convencer, no caso de vacina, por exemplo, convencer pessoas resistentes à vacinação. Olha, pessoas que se vacinaram, ó, mais da metade, 90% delas não pegou a doença. E dos que não vacinaram, muitas delas pegaram a doença. Então, aí você consegue mostrar com dados a importância da vacinação, né? A gente tem ainda os estudos de caso controle, que a gente faz o contrário. A gente pega pessoas doentes e pessoas não doentes, a gente vai voltar no tempo e entender lá atrás o que pode ter levado essas pessoas a adoecerem, a quais agentes, a quais fatores, né, essas pessoas estavam expostas que levaram elas a adoecerem. Conhecendo isso e fazendo isso, daquelas pessoas que ficaram doentes. Vamos voltar. O que elas tiveram igual? Imagina na aula passada que a gente falou do caso lá do John Snow, da cólera, lá em Londres. Ele pegou pessoas com cólera. Vamos voltar para trás. O que tem a que elas foram expostas? Ah, elas foram expostas àquela água, né? Aquela água daquele poço, daquela empresa, que aquela empresa fornece. E das pessoas que não ficaram doentes, que não tiveram cólera, elas foram expostas à mesma água? Não. Opa, então é a água. Então aqui é a mesma coisa, né? As pessoas doentes, as pessoas com malária. Vamos voltar lá, vamos entender ao que elas foram expostas. Ah, é a região, é algumas comunidades lá no território indígena. A gente tem algumas comunidades com mais casos de malária. Pô, então é alguma coisa, é regional, é a região, é o local da comunidade. Então, a garrafa caiu aqui, vamos voltar lá. É, vamos voltar. Então, vamos lá naquela comunidade onde tem mais casos. O que pode estar causando? O que tem aqui nessa região que está causando isso? É uma questão geográfica? É uma questão de característica da população? É um uma comunidade que tem mais idosos em relação a crianças, que tem mais homens em relação às mulheres? Né? Então, será que não é isso que está aumentando? Então, é importante que a gente entenda essas metodologias de estudo, né, da epidemiologia para que a gente possa, no nosso próprio trabalho, no desenvolver do nosso trabalho, entender. Então, vamos retornar, vamos verificar isso, né? E a gente tem ainda os estudos transversais, que a gente tem uma amostra e a gente vai verificar quantos, tá? Se a gente entende que a localização geográfica que está causando a malária, algumas comunidades têm mais casos de malária do que outras. Então, é uma questão geográfica, por exemplo. Então, quantas daquelas pessoas que vivem naquela região
ficaram doentes, quantas não ficaram. E aí, em outra comunidade, quantas que vivem nessa comunidade ficaram doentes, quantas não ficaram. E aí, por meio disso, é que eu sei. Não, nessa comunidade eu tenho menos pessoas doentes do que na outra comunidade, em relação aos não doentes. Então eu sei que viver naquela comunidade, por exemplo, pode aumentar a incidência da doença. Então é alguma questão geográfica. Ou pessoas de idosos, da, quantos idosos tiveram a doença e quantos não idosos tiveram a doença. E aí eu consegui entender o quanto a idade, por exemplo, pode estar causando mais ou menos a doença. Então, entender, mesmo que de forma simples assim, essas metodologias, né, de estudos epidemiológicos é importante no desenvolvimento do trabalho, para o raciocínio clínico. Então, os profissionais de saúde que estão lá no DICEI, né, em Yanomami, lá no território indígena, atendendo aquela população, vocês profissionais, vão conseguir utilizar alguns desses elementos das metodologias dos estudos epidemiológicos para tentar entender o que pode estar causando. E uma vez, né, que vocês fazem isso, vocês notificam, né, aos gestores, e os gestores, aí sim, vale a pena investigar isso mais a fundo, vale a pena realmente conferir se é exatamente isso que está acontecendo. Mas é importante que os profissionais tenham conhecimento disso para que os profissionais consigam, então, é, entender um pouco melhor da distribuição das doenças, como que determinadas características impactam na maior ou menor incidência das doenças. Então, pessoal, essa foi uma breve videoaula para a gente abordar brevemente em relação às metodologias dos estudos epidemiológicos, para que a gente tenha condições, enquanto profissional de saúde, lá no DICEI, entender, né, e conseguir fazer esse paralelo da distribuição das doenças e dos agentes causadores das doenças. Espero vocês na próxima aula. Até logo!